Recebi uma censura do meu próprio celular, mas agora parece que está funcionando normal. Eu vou tentar recapitular, vou ver se eu consigo falar mais rápido e mais resumidamente. É o seguinte: como nós não podemos falar do presente, eu vou falar do passado. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, comecem a se interessar por pesquisar mais sobre a nossa história, porque a gente precisa estudar a história para nós entendermos o presente, ok? Muito bem. É muito importante nós falarmos sobre algo chamado totalitarismo. Então, o que é o totalitarismo? É o desprezo dos direitos individuais em prol do que o Estado determina que é o bem comum, tá? É importante fazer a pergunta: quem está por trás do Estado? E eu vou até deixar um link para vocês assistirem um vídeo antes que ele seja removido, que conta quem governa o mundo de verdade. Vamos para as características do totalitarismo: finanças escondidas, falta de limitação do poder do Estado, órgãos limitadores arbitrários, censura sem regras prévias, inexistência de livre mercado, falta de transparência, governo age contra a vontade da população. O Estado totalitário ele é contra as associações e contra a propriedade privada. Quem foram os piores governos totalitários da história que nós temos conhecimento? Mao Tse-tung, Lenin, Stalin, Hitler, né? E alguns fatores que propiciam a formação. Alguns fatores seriam as ideias coletivistas, o excesso das ideias coletivistas, o excesso de controle e a falta de entendimento de todos esses fatores aí. Importante nós falarmos sobre Hitler. Eu não vou entrar no mérito se o governo de Hitler era de direita ou de esquerda neste vídeo, vai ficar para um outro momento, tá? O importante é que o governo de Hitler era totalitário, tá? Era excessivamente controlador, era ditatorial, era tirano, ok? Ok, então vamos lá. Em algum momento, Hitler decidiu mirar nos judeus. E mirou nos judeus por que razão? Porque eles eram empreendedores, porque eles detinham, porque eles eram a suposta classe média da época, porque eles detinham um poder financeiro de fazer frente ao governo? Não sei, eu sempre achei que fossem essas questões. Mas hoje em dia eu entendo que, na verdade, era uma perseguição à moral, que hoje a gente chama de judaico-cristã, né? E o que era essa moral judaico-cristã que eles apresentavam? Eram os valores conservadores, o respeito à liberdade privada, o respeito às liberdades individuais, o respeito à família, né, aos filhos, aquela vontade de ter uma educação de qualidade para os filhos. Então, basicamente, todos aqueles valores que hoje nós chamamos de moral judaico-cristã e que hoje nós lutamos tanto por defender para que não sejam estilhaçados por um determinado grupo, tá? Eram esses os valores que judeus representavam. E era atrás disso que estava a perseguição de Hitler, ok? Ok, vamos lá. Como é que aconteceu a perseguição dos judeus? Ele precisava de uma desculpa, tá? E a desculpa aconteceu, um surto de tifo. Então, o que veio depois disso? Depois disso, Hitler começou a dizer que, por meio da propaganda nazista, que os judeus transmitiam o tifo por meio dos piolhos e transmitiam câncer, e que eram doenças que iriam matar as pessoas. Nós sabemos que os piolhos não matam ninguém, e nós sabemos que o câncer não é transmissível, mas nós sabemos isso hoje. Mas diante da propagação do terror naquela época, as pessoas começaram a achar normal a segregação que foi imposta aos judeus, que primeiro de tudo foi uma segregação, né? Então eles tinham que andar com a estrela amarela no peito, eles tinham que andar com um papel que dizia se eles tinham ou não sido vacinados contra o tifo, tá? E depois disso vieram o isolamento
e depois veio os campos de concentração, ok? Muito bem. Mas como é que Hitler conseguiu desenvolver toda a perseguição aos judeus em tão curto espaço de tempo, tá? Hitler conseguiu fazer isso graças a um documento que na época se chamava Olerite e que seria um pai, um ancestral dos nossos olerites de hoje, mas que era algo diferente. Era um documento que foi organizado por uma empresa de tecnologia estadunidense chamada IBM, ok? E que neste documento, que era como se fosse um precursor aí do computador, né? Eles tinham todas as informações de todas as pessoas e conseguiu essas informações por meio de uma vacinação maciça a que as pessoas foram submetidas na época. Então ele sabia, por exemplo, a religião de cada um, a idade de cada um, todas as ramificações familiares de cada um, onde cada um trabalhava, em que lugares cada um visitava, onde cada um morava e etc. Tá certo? Então, assim, foi graças a todas essas informações que estavam em um único documento, ok? Que começou a acontecer a perseguição de Hitler contra os judeus, que o objetivo, na verdade, era acabar com a cultura judaico-cristã, tá? Muito parecido com alguns idealistas, né? O que alguns idealistas querem fazer, tá certo? Bom, ele não teria um tempo hábil de fazer uma doutrinação, como tem acontecido em vários lugares do mundo nos últimos 100 anos. Então, ele tinha que ser uma coisa rápida. Então, o que ele fez? Toda essa agenda que eu acabei de citar para vocês, tá? Então, foi assim, segregação e câmara de gás, ok? O que é a segregação? O divisionismo, o separatismo, tá? Bom, ele também teve ajuda para perseguição dos judeus, né? Entre aspas, essa primeira ajuda, que em 1934 houve uma crise sanitária. Então, pelo meio do medo, a população desesperada, neurótica, histérica, o que acontece? A população pede socorro ao Estado. E aí o Estado totalitário vem com as regras impostas. Então, eles tiveram, por exemplo, toque de recolher, né? Só que aí tiveram uma campanha de vacinação, como eu já disse, e aí começou a acontecer assim, ó, novo surto das doenças, nova campanha de vacinação, novo surto, nova campanha de vacinação, a população perdida, o caos instalado, começou a ter vários especialistas, que seriam, por exemplo, estudantes, que eram pagos pelo governo totalitário de Hitler, né? Esses especialistas concluíram que os culpados por tudo o que estava acontecendo, por aquela crise de saúde pública que estava acontecendo, eram os judeus, ok? Então, para proteger a população judia, para que a população judia não fosse dizimada, não fosse, não acabasse com a população judia, eles precisavam fazer a segregação, a separação, os isolamentos, certo? Muito bem. Quando os judeus tiveram de sair de suas casas e se mudarem para um local onde o governo alemão julgou que era conveniente para que os arianos ficassem protegidos. Então, depois isso mudou. Então, não era só os judeus que estavam indo para lá pela sua própria proteção, mas também era para proteger os alemães, para que os alemães ficassem seguros. E alguns começaram a se revoltar, porque queriam trabalhar e sustentar suas casas. Então, os que estavam se revoltando inicialmente foram os primeiros a serem levados para os campos de concentração, tá? Mas o governo alemão ele não tinha uma logística, nem um pessoal para realizar essa segregação em tão rápida escala. Foi aí que entrou a IBM, tá? Que ela tinha como mostrar, ela tinha como delimitar tudo por meio dos olerites, ok? Bom, então veja.
Suponhamos que nós fôssemos analisar uma situação parecida com essa hoje. Quem seria uma empresa de tecnologia moderna, tão atualizada, melhor do que foi a IBM naquela época? E onde que essa grande empresa de tecnologia poderia atuar para fazer esses tipos de experimentos de controle social? Qual que seria um campo propício para essa grande empresa de tecnologia atuar? Então, isso aí eu fiz uma pequena reflexão do que foi lá atrás e deixei uma perguntinha para o nosso próximo vídeo, tá certo? Eu vou deixar alguns links na descrição e se vocês tiverem dúvidas, vocês acessem. Quem for de Rio Preto e região, se quiser falar comigo no particular, vocês já sabem, nós temos um grupo de estudo. Todas as semanas nós nos reunimos para estudar. Na verdade, eu participo de 2 grupos de estudos diferentes, tá? Um com o objetivo de entendermos algumas coisas da história e outro que nós estudamos as raízes do conservadorismo e outras coisas mais. Apenas o conhecimento liberta. Jesus disse: meu povo padeceu por falta de conhecimento. Então, nós precisamos ampliar as nossas mentes e buscar conhecimento, enquanto nós podemos. Tá certo, minha gente? Um beijo, fiquem com Deus.